Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso programa Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. Hoje vamos falar sobre escolhas. Nós somos sim responsáveis pelas coisas que acontecem em nossa vida e parte delas envolve as nossas escolhas. Más escolhas produzem maus resultados e muitas vezes a gente sem querer, por conta do orgulho, do egoísmo, por conta da nossa carne que é falha, a gente colhe frutos por não ter vigiado, por não ter tido discernimento na hora de escolher. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no quesito casamento e vamos falar também para você que é solteiro. Vem comigo. Você sabia que uma boa escolha pode mudar a sua vida? O problema é que uma má escolha também. Por conta do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa falta de vigiar, de muitas vezes a gente esquecer que quem comanda a nossa vida é Jesus, a gente toma atitudes e nem entende o preço a ser pago lá na frente. Então, de antemão, a gente aprende de cara o valor da oração, nosso meio de comunicação com Jesus, porque através da oração é que nós conseguimos colocá-lo como prioridade e pedir a Ele o discernimento. Como assim? Discernir o que é bom e o que é ruim, calcular os nossos projetos, calcular se no meio do caminho vai dar certo ou não, se aquilo lá no futuro vai ser bom para mim ou não. Abra a Bíblia comigo em Filipenses 4, verso 4. Vamos meditar nessa carta aos Filipenses. Vamos lá? Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos, ou seja, alegrem-se. Seja a vossa equidade, o vosso julgamento notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha, você deve reconhecer comigo que muitas vezes você fez escolhas erradas porque você não orou. No verso 7 do que a gente leu, vou até voltar um pouquinho aqui, fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Com ação de graça, não é só orar e suplicar, mas já orar com fé, agradecendo de que aquilo vai acontecer. Mas muitas vezes a gente comete o erro de nem orar. Quantos casamentos errados não aconteceram? Primeiro, pela falta de oração. E segundo, pelas expectativas colocadas de forma errada. Quantas pessoas a gente já não ouviu falar que elas casaram para ser felizes? Elas não eram felizes e elas decidiram casar para buscar a felicidade. Isso é uma loucura e isso é uma escolha errada. Por quê? Você precisa estar preenchido de Deus, preenchido de Jesus, ser convertido a Jesus, estar pleno de Jesus, ter o Evangelho, viver a palavra, ser completo. Para aí sim, quando você conhecer alguém e decidir ser levado ao matrimônio, você, junto com essa pessoa, você vai compartilhar aquilo que já existe. O que você vai oferecer para alguém se você está indo buscar só felicidade e você não tem nada para oferecer?
Isso é um caminho ao fracasso. Outro ponto importante: se você não gosta de dar satisfação, se você não gosta de dizer onde vai, que horas vai chegar, não case. O casamento não é para você, porque o casamento é uma sociedade. E onde tem uma sociedade, precisa sim dar satisfação. As pessoas erram muito ao decidirem casar e continuarem usando o eu. Não existe o eu no casamento. Existe o nós. É uma vida a dois, compartilhada. De repente você decide anular o outro no casamento. Você acha que só você e só suas vontades imperam. O outro não tem voz, o outro não tem vez, o outro não existe. Isso é uma relação abusiva. E se você está se comportando assim, você é o abusador da relação. É muito complicado quando se tem uma visão de que mesmo agindo assim, não, meu dinheiro, meu carro, minha casa, meus planos, e de repente mesmo agindo assim, você tenta forçar uma relação dar certo e você tem certeza que vai dar certo. Por isso que passam anos e nada muda naquela relação. Não existe oração que produza efeito sem uma mudança ou sobreentender o verdadeiro fundamento do casamento. Muitas vezes a sua expectativa ela está desalinhada, não está condizendo com o que pode acontecer lá na frente, pensando, raciocinando. Por exemplo, cristão tem que casar com cristão, evangélico tem que casar com evangélico, católico tem que casar com católico. Quantas vezes eu já presenciei pessoas colhendo fruto, porque não pensou nisso que eu falei agora. Às vezes de manhã, domingo pela manhã, vai no culto, sozinho porque a esposa foi para outra denominação, ou o marido. Às vezes vai sozinho porque o companheiro ou a companheira não quer ir, não processa a mesma fé. Isso poderia ter sido visto lá atrás. Quando você gerou uma expectativa em cima daquele relacionamento, você não alinhou com o que poderia acontecer lá na frente. Olha o que a Bíblia fala. 2 Coríntios, depois a gente volta lá nos Filipenses para terminar. 2 Coríntios 6, verso 14. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem justiça? A justiça com a justiça, com a injustiça, perdão. E que comunhão tem a luz com as trevas? Foi aquilo que eu falei da sociedade. É uma coisa só. Injustiça com a justiça, nenhuma ligação. Luz com as trevas, nenhuma ligação. E vou dizer uma coisa pra você. Mesmo assim, vai ser bem complicado, bem difícil, porque a vida a dois é delicada. Você não vai ter 100% de certeza de que vai dar certo. Mas a sua expectativa fica mais nivelada e mais próximo de acerto quando você segue essa palavra aqui. Isso aqui é um conselho. Aí você me fala, você que é solteira, eu tô orando há muito tempo. Isa, eu tô orando e nada acontece, ninguém aparece, Jesus não manda o meu futuro marido, minha futura esposa. Presta atenção no que eu vou te falar. Continue orando. Não pare de orar, porque você leu comigo em Filipenses aqui que tem que estar suplicando em oração com o Pai. Se essa oração ainda não está trazendo aquela pessoa, significa que essa oração ainda está te preparando para receber o que o Senhor tem para você. Você não está preparado ainda. Você ainda não é feliz para fazer alguém feliz. E você que está orando e não vê resultado ainda, você já é casado, mas você lá atrás talvez fez uma escolha errada e você está tentando buscar no Senhor uma harmonia nesse jugo desigual. A mesma coisa para você. Jesus está te transformando, porque as mesmas cartas de Paulo que se refere que o companheiro ou a companheira se converte pelo testemunho do marido, da esposa. Às vezes você precisa mudar. Então não deixe de orar. Lembre-se que a palavra do ano é perseverança.
Você casou e você tem que entender uma coisa. Tem um preço o casamento. O preço é que ele é para sempre. Para você que está no Evangelho. Por isso, escolher lá atrás é fundamental. O preço é para sempre e é um preço alto. Nós devemos hoje, tem uma palavrinha aqui, que a gente tem que alimentar aquilo que é eterno. Casamento é o último passo, o penúltimo, o último é a morte. É um passo muito importante e você tem que alimentar aquilo que é eterno. O que você tem feito para melhorar seu casamento? Alguns estão orando, outros nem isso. Mas o segredo é o seguinte: foco. Foco no seu propósito. Se você quer emagrecer, você vai lá e foca na dieta. Você quer ganhar músculo, você foca nos exercícios. Você foca, você mira, você tem uma alimentação saudável, você faz exercício, você toma água. A mesma coisa é o casamento. Foco é cuidar, é adubar a terra, é plantar semente, é ter cuidado, é usar o silêncio, é às vezes falar, é às vezes calar, é você calcular nas escolhas. Muitas vezes, tem dia que você tem que escolher ficar calado, porque isso é ter foco, e isso é sabedoria. Algumas escolhas feitas por emoção geram decisões permanentes. Às vezes foram palavras ditas, atitudes tomadas sem pensar, e que dá sim decisões permanentes, não dá tempo de voltar atrás. Quantos já ouvimos? Meu esposo pegou tudo e foi embora. Minha mulher foi embora com outro, porque eu não pensei, porque eu falei o que não devia. Vamos voltar lá em Filipenses, vamos continuar a partir do verso 8. Vamos lá, Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O Deus da paz será convosco. As escolhas vão produzir consequências. E muitas delas não há o que fazer, a não ser colher o fruto daquilo que você plantou. Então pense bem. Muitos de nós não entende que às vezes sua vida espiritual não vai para frente porque a sua vida sentimental, o seu casamento não vai bem. Quando o seu casamento não vai bem o trabalho, não vai bem sua relação com seus filhos, não vai bem sua relação com seus parentes, com a sua família, seu ministério na igreja. Consequentemente, isso vai te impedir de ter um relacionamento com Deus e aí Jesus às portas. Você vai pôr em risco a sua salvação? Porque você não trata o seu casamento como prioridade? Então pense bem. Talvez você não entenda ainda o que eu estou falando, mas envolve sim, conta sim. Estamos vivendo os fins dos tempos e nada, eu disse nada, pode atrapalhar a sua comunhão com Jesus e a sua salvação. Devemos estar prontos. Então arrume sua casa interna e a física. Arrume seu casamento, arrume suas relações. E você que é solteiro, que está planejando, alinhe as expectativas com o que realmente Jesus quer para você. Amém? Fique com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.